Boa noite! Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Gestora. Nosso encontro semanal aqui neste Instagram, sempre às segundas e quintas, às 20 horas. Eu sou Vanessa Malerba, especialista em métodos ágeis de gestão, e eu estou aqui para ajudar você a aumentar a produtividade da sua equipe. E o tema de hoje é uma questão bem prática, bem específica, que, como sempre, foi uma pergunta de uma seguidora. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Fica à vontade para fazer perguntas, comentar, mandar suas sugestões. A pergunta da seguidora da semana foi: quais as melhores ferramentas para ajudar na organização? E eu disse ali nos stories, quem tá me acompanhando por lá, eu comentei que eu ia vir aqui responder essa pergunta contando a história de uma cliente minha que mudou de uma ferramenta para outra. E por que eu quero te contar essa história? Porque antes de você decidir qual é a melhor ferramenta para você ou para sua equipe, a gente tem alguns passos a se perguntar primeiro. Vamos entender aqui um pouquinho o contexto. Ferramenta de gestão, ferramenta de organização, de tarefas, de processos, de projetos, seja do que for aí que você está tentando organizar na sua empresa, é exatamente isso que o nome diz: ferramentas. Então, a gente primeiro precisa entender o que você quer fazer e quais são as necessidades suas e da sua equipe. Seja muito bem-vinda, Aline, fica à vontade para perguntar, tirar dúvidas, comentar, tá bom? Então, vamos refletir aí. Sempre digo, né? Ferramenta de gestão é que nem panela. Você precisa dela, mas ela não faz nada sozinha. Mesmo as panelas mais avançadas do mercado, mais aí tecnológicas como o Air Fryer hoje em dia, você ainda assim precisa colocar a comida lá dentro e apertar um botão. Então, quando a gente for refletir sobre ferramentas de gestão, vamos começar a pensar quais são as suas necessidades. Comparativa aí de novo com a cozinha. Você vai precisar fritar um ovo ou você vai precisar cozinhar arroz? São ferramentas diferentes. Então, contando o caso aí da minha cliente que trocou de ferramenta. Ela chegou até mim procurando assim: Vanessa, eu já tenho uma ferramenta aqui na minha empresa, eu já uso uma ferramenta dessas bem modernas e tecnológicas, mas eu ainda preciso acompanhar outras demandas da empresa com planilhas. E eu estou ficando perdida entre ferramentas e planilhas com diversas informações espalhadas em diversos lugares. Então, esse ponto aqui é bem importante. Se essa ferramenta, ela pediu que ela queria ter todas as informações num lugar só, porque ela estava perdida em diversas planilhas, em mais de uma planilha. Então, a gente já tem o primeiro ponto de importância na hora de escolher a melhor ferramenta. Ela precisava integrar todas as informações que ela tinha em diversas planilhas separadas. Segundo ponto que a gente precisa considerar aí nessa análise: que informações são essas? Que informações que ela tem espalhadas por todas as planilhas? São informações financeiras? São informações de tarefas? São informações de projetos? Dependendo dessas informações, eu vou avaliar uma ferramenta diferente. Existem diversos tipos de ferramentas no mercado. As mais famosas em estilo de ferramenta, não em marca, tá?
são ferramentas chamadas ERP, que são ferramentas bem completas, que normalmente ajudam muito mais na parte financeira. E existem ferramentas que são mais focadas em gestão de tarefas, projetos e processos. São ferramentas diferentes e se você escolhe uma, provavelmente a outra vai ficar fraco na outra informação que você quer. Então, a gente precisa primeiro entender qual a sua demanda, qual a demanda da sua empresa, para depois escolher a ferramenta mais adequada. No caso dessa minha cliente, ela tinha um ERP, tá? Uma ferramenta bem robusta ali que ela controlava questões financeiras. Esse era o foco dela. Mas, pro que ela precisava, a ferramenta realmente não atendia. Era uma ferramenta ruim. Então, nós fomos juntas procurar uma ferramenta que atendia ela, mas a gente tinha o primeiro princípio na cabeça. A gente sabia o que ela precisava, o que ela ia fazer com aquela ferramenta. Não era simplesmente uma receita de bolo que eu falo, toma essa ferramenta. Uma receita de bolo não, né? Porque também tem diferentes bolos. Mas não é simplesmente uma questão de, olha, toma essa ferramenta aqui e usa. Né? Martelo você usa para uma coisa, furadeira você usa para outra. Então não dá para simplesmente dizer qual é a melhor ferramenta de forma bem genérica. Agora, se ainda assim você quer uma dica de uma ferramenta boa, tá? Eu vou te compartilhar que eu uso na minha empresa. E essa é uma ferramenta de gestão de projetos, processos e tarefas. Se você quer outra utilização na sua empresa, não vai adiantar usar essa ferramenta, tá? Que fique bem claro. Eu hoje, aqui na minha empresa, para gestão de projetos, processos e tarefas, eu utilizo a ferramenta da Humance. Se você nunca ouviu falar, eu vou deixar o link depois que essa live estiver salva nos comentários, tá? Para você acessar, conhecer, descobrir como que funciona. Mas essa é a ferramenta que eu uso hoje no meu negócio. Ela é uma ferramenta muito boa para você organizar tudo dentro dela, com exceção de financeiro. Então, por que eu digo com exceção de financeiro? Porque se você está querendo algo para organizar as finanças da empresa, ela não vai te atender. Mas por que eu digo que ela organiza tudo com exceção de financeiro? A ferramenta da Humance, ela consegue substituir arquivos. Então, por exemplo, se hoje você salva documentos no Google Drive ou em pastas do seu próprio computador, e se essa é uma demanda que você tem de dificuldade dentro da sua empresa, por exemplo, de ter cada uma pasta separada, você consegue colocar tudo dentro dela. Não precisa ficar usando coisas separadas. Não é integração, é dentro dela mesmo. Ela tem calendário dentro da ferramenta também. Então, você também consegue substituir o que seria um Google Agenda, por exemplo, dentro da ferramenta. Mas se você diz assim, Vanessa, não posso substituir isso porque preciso de uma integração, o meu cliente, o meu fornecedor usa Google Agenda. Ela manda convites e fica salvo no Google Agenda também, tá? Então, despreocupa quanto a isso. Ela organiza tarefas, atividades que você pode controlar da equipe toda. Então, toda a equipe centralizado em um único local para compartilhar informações. E ela tem histórico também de comentários e registro de tudo que foi interagido ali. Então, cria-se um chat mesmo dentro da própria ferramenta e a gente consegue rastrear quem fez o quê, quais foram os comentários. Então, se por acaso, num momento depois, você chegar e falar, putz, que foi que eu negociei mesmo, o que foi que eu acordei mesmo com tal pessoa referente a tal tarefa, vai estar lá.
Ela também controla prazos, você consegue colocar prazos de entrega dentro da ferramenta. E além disso, ela tem um rastreador de tempo, que é uma coisa que eu gosto muito, tá? É o que em inglês, né? Para quem talvez você já tenha ouvido falar esse termo em inglês, time tracking. Então é o rastreador de tempo. Essa é uma ferramenta que muita gente, eu gosto particularmente, já tive clientes que pediram literalmente para que instalasse rastreador de tempo. Na época eu ainda não conhecia a Humancy, eu coloquei o Trello e tive que integrar com uma outra ferramenta. Então, hoje, por exemplo, a Humancy eu não preciso dessa integração, porque o rastreador de tempo já está dentro da própria ferramenta. E aí, nesse caso, qual que é o benefício disso, né? O rastreador de tempo, você consegue, para sua própria produtividade ou para a produtividade da equipe, conseguir criar indicadores de quanto tempo leva para fazer determinada atividade. Por exemplo, você sabe quanto tempo você leva pagando contas por dia? Isso é um bom indicador para você entender quanto tempo você precisa reservar do seu dia para começar a parar de apagar incêndio, né? Então, você tem as suas agendas controladas. E para quem trabalha vendendo hora, né? Um serviço de consultoria por hora, isso é bem comum no mercado de consultoria hoje, você tem esse rastreamento para criar um relatório para o seu cliente, inclusive para faturar. Então, essa é a ferramenta que eu uso hoje na minha empresa, é a ferramenta que eu gosto, que eu acredito que para mim funciona com tudo. Mas lembra que eu disse que ela tem uma exceção, que é a financeira. Então, as finanças ela não atende. E aí, na parte financeira, eu uso a Omie, que também é uma ferramenta super completa e muito recomendada, principalmente por contadores, porque facilita a vida deles. Então, se você quer colaborar aí em equipe, colaborar com o contador, facilitar a rotina de todo mundo que está ao seu redor, inclusive a sua, essas são as duas ferramentas que eu mais recomendo e que eu uso no meu dia a dia. A Humancy para gestão de tarefas, projetos e processos e a Omie para gestão financeira. Eu vou deixar as duas aqui no link na descrição desse vídeo, quando tiver salvo, e aí se você quiser acessar para conhecer, fica à vontade. A Humancy, inclusive, quem se inscreve pelo meu link consegue 15% de desconto na versão paga, mas também tem uma versão 100% gratuita, se isso for o mais interessante para você, tá bom? Vou deixar aqui. Maria José, a gente está encerrando já. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, a hora é agora. Fica à disposição aqui para te escutar. Se tem alguma questão que você queira que eu responda especificamente para você sobre ferramentas de gestão. Tem alguma coisa aí que você queira colocar? Vamos aí em frente, tá? Então, essas duas ferramentas são as que eu uso no meu dia a dia, mas se você vê que elas não funcionam para você, eu recomendo que você comece refletindo quais são as suas necessidades para então escolher de fato qual a melhor ferramenta no mercado que atende você, que atende o que você precisa. Dá um passo para trás e mapeia as necessidades da sua equipe, da sua empresa, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!